botar para gravar. Okay? Vamos retomar aqui. Na verdade, assim, eu trouxe um vídeo do Porta dos Fundos fazendo uma sátira sobre sobre o gasto, né? O corte de gasto, que normalmente o empresário tem isso assim de uma forma muito doce na boca, né? Mas que não é necessariamente você cortar indiscriminadamente. Você precisa avaliar, beleza? Vamos assistir aqui. Só lembra aí, galera, de desligar o seu microfone, tá? Beleza? Vou retornar a trabalhar sexta-feira. Isso. Ó, não sei o que tem para pagar sexta-feira, mas vai ter que pagar. Dia 8. Dia 8 é sexta? Desliga o microfone, rapá. Vamos lá, vou dar o play aqui, galera. Na verdade, deixa eu só fazer o teste. Vou dar o play, vocês fazem assim se estiverem ouvindo, tá? Estão ouvindo? Não, ela pediu para você ligar se tá ouvindo com a câmera. Tá falhando muito, professor. Tá ruim, tá ruim. Tá cortando muito o vídeo. É o player. Tá cortando. Não tá dando para ver direito. Tá cortando. Então, eu mando lá no grupo, então. Meu Deus, até cachorro tem aqui agora. Vamos desligando o áudio, galera. Vamos passar. Vou mandar lá no grupo para vocês assistirem depois, tá? Mas construindo o conceito que o vídeo quis passar, é o seguinte, não adianta só você dizer assim, eu vou cortar o gasto com o pessoal. Imagina que tu vai lá, tu é a fabricante de estojo, tu vai cortar a costureira. Meu amor, quem vai costurar teu estojo? Então, não é simplesmente cortar, é saber o que cortar. E quando eu iniciei a aula, eu falei para vocês que existem tipos de gastos, certo? Deixa eu só fechar aqui. E quais são esses tipos de gastos? O primeiro deles é o que a gente chama de investimento. O que é esse gasto de investimento? É aquele gasto que ele não vai ser só a renúncia do meu ativo. Ele, em recompensa àquela renúncia, aquele dinheiro que vai sair do meu caixa, ele vai me trazer um benefício futuro. Vamos desligando o áudio aí, galera. Vamos lá. Que benefício futuro é esse? Imagina o seguinte, a compra de um carro. A compra do carro, eu não sou uma revendedora de carro. Lembra que eu sou uma empresa que eu vendo estojo, tá? Mas eu preciso de um carro para fazer as entregas, beleza? Então, imagina o seguinte, no momento em que eu compro um carro, certo? Esse carro, ele vai, como é que eu posso dizer? Eu vou gastar um dinheiro, certo? Para consumir, para poder pagar esse carro, beleza? Mas em contrapartida, eu vou ter esse veículo. Não vou ter esse veículo para utilizar? Vou. Então, isso a gente chama de gasto ativado. Só um momentinho aqui, gente. Só fechar meu WhatsApp, que eu esqueci de desligar. Vamos lá. Então, esse gasto ativado, por que ativado? Porque é um gasto que se transforma num bem. E esse bem vai ser de usufruto da minha empresa. Então, eu vou usar. Então, é um tipo de gasto que não é um custo, é um investimento, certo? O que vai ser, então, considerado como um custo? Vão ser aqueles gastos que estarão relacionados à produção, à fabricação do meu produto, certo? Eu sendo uma fabricante de estojo, o que vai ser custo?
tudo aquilo que eu colocar no meu estojo, porque é o estojo que eu vendo. Então, é o produto que vai servir para que eu venda, beleza? Mas aí eu te pergunto, são só esses 2 tipos de gastos que eu tenho dentro da minha empresa? Aquele gasto que se transforma num investimento, ou seja, que vai me trazer um benefício futuro, né? O gasto que vai ser ativado, ou aquele gasto que é aquele gasto que eu tenho dos bens e serviços que estão relacionados ao meu produto, ao meu serviço. Não, eu não tenho. Wellington, você quer perguntar? Pode ligar o microfone e perguntar. Oi, professora, tá ouvindo? Tô ouvindo. É uma pergunta, no caso do gasto investido, não é isso? Isso, investimento. Se eu tiver numa empresa, tenho uma empresa e eu vou comprar um equipamento para me ajudar em um serviço, ele entra como investido ou custo? Aí é o seguinte, o que está necessariamente relacionado a ser um investimento ou a ser um custo? Para ele ser um investimento, ele precisa me proporcionar benefícios futuros, certo? No momento em que eu compro essa máquina, ela vai me dar benefícios futuros. Que benefícios vão ser esses? Essa máquina vai estar relacionada à produção do meu produto ou do meu serviço. No momento em que eu compro ela, é um investimento. Agora, no momento em que eu coloco ela no meu chão de fábrica, lá na minha oficina, para que ela comece a produzir o serviço ou o produto que ela, pelo qual ela foi comprada, aí ela já entra, né? Não o seu pagamento. E aí, gente, qual que é o grande problema dessa disciplina? É porque eu tenho coisas a falar a vocês que vem lá da base da contabilidade e vai ficar um pouquinho perdido para vocês. Existe um processo dentro da contabilidade de custo. Assim como é essa situação do equipamento que eu compro, é a mesma situação da matéria-prima. No momento em que eu compro essa matéria-prima ou esse equipamento, ele vai ser um gasto com investimento. Porque esse benefício vai ser utilizado somente futuramente. No momento em que eu consumo esse recurso, esse bem ou esse serviço, aí ele pode passar a ser um custo. Entendeu, Wellington? Deixa eu colocar aqui a carinha de... Sim, Wellington, beleza? Então, existe Beleza, professora, esse entendi. momento, tá? A matéria-prima, ela segue nessa mesma linha de raciocínio do equipamento. No momento da aquisição, que eu adquiro, investimento. Porque vai me trazer um benefício futuro. No momento em que eu consumo, aí já entra como custo. A máquina, por exemplo, professora, mas eu paguei essa máquina à vista. Beleza? Então, eu paguei lá no momento que eu classifiquei ela como investimento. Existe uma coisa que se chama depreciação. Vocês sabem o que é depreciação? Já ouviram falar dessa palavra, certo? Depreciação? Já, galera? Pois é. A depreciação, ela é uma perda de valor que aquele bem sofre, né? Todo mundo diz assim, comprar carro novo, quando sai da concessionária, já depreciou. Por quê? Porque já perdeu valor. Já não vale mais aquilo que tu pagou na nota fiscal. Já desgastou, certo? Então, volta para o raciocínio que o Wellington colocou aqui, o equipamento. No momento em que eu comprei esse equipamento, eu comprei esse equipamento à vista. Ele foi meu investimento. Mas com o passar do tempo, o uso rotineiro desse equipamento, todos os dias lá na minha oficina, esse equipamento não vai sofrer desgaste? Desgaste de tempo? Vai. Né? Ele vai sofrer esse desgaste. Então, esse desgaste, ele vai ser considerado como um custo. E ele precisa estar medido dentro do teu custo.
Porque esse equipamento, ao fim da vida útil, vai ter que ser trocado. Então, quando tu mensura o custo, tu não pode só pegar tudo aquilo que custa para eu fabricar só o estojo. Porque lembra que a minha máquina de costura é um equipamento. E esse equipamento se desgasta, certo? E esse desgaste, ao fim de sua vida útil, vai fazer com que esse equipamento seja trocado. Grace, pode falar. Professora, mas quando você faz um investimento em uma máquina, você já tem que saber quanto tempo ela vai te dar o retorno daquela máquina. Não, Isso já inclui o custo, no caso, que é a produção do estojo, que a senhora está falando. A máquina, vamos supor que uma máquina faça um estojo. Isso não é realmente verdade. Uma máquina faz em torno de 10 estojos, 10 mil estojos por dia, vamos dizer assim. Vou fazer um cálculo de quanto tempo eu vou demorar para poder ganhar em cima desse equipamento. Ele já não entra mais como só um investimento, e sim como um custo, correto? Exato. Mas aí veja só. Só que eu não posso só quantificar esse custo em detrimento do valor de aquisição, do valor que eu paguei. Porque lembra o seguinte, ao fim da vida útil dessa máquina, eu vou precisar trocar. Então, na contabilidade, a gente precisa... Como é que esse bem vai sair? Digamos que eu comprei a máquina a R$5.000. Então, todo ano, essa máquina, na contabilidade, ela vai ser desvalorizada, tá? Essa desvalorização desse equipamento, na contabilidade, a gente chama de depreciação, que é essa perda de valor. Então, além de lá no momento anterior eu ter mensurado esse custo, eu também preciso mensurar essa perda de valor. Certo, Grace? Certo. Perfeito? Beleza, galera. Alguma dúvida a mais? Gente, alguém? Não. Em relação ao que Adriano, em relação ao que a Gleice falou aí sobre a compra e a produção, em relação à requisição, como você falou, né? Se eu compro uma máquina que seja para produção, vou dar um exemplo aqui, uma máquina de sorvete, por exemplo, de vender sorvete de casquinha. Você compra ela por em torno de R$13.000 hoje. Então, durante um ano, por exemplo, se você conseguiu faturar os R$13.000 vendendo o sorvete, você não tem ainda uma margem de lucro, porque você teve que comprar o sorvete e comprar a casquinha. E mesmo você vai vender a máquina, você não acha mais 13 mil. Sim. Você vai vender ela por 8, 9 mil, pois ela já perdeu o valor. Então, assim, não importa se a máquina é para uso doméstico ou é para produtividade. O que importa é o valor de compra e o valor de venda futuro que ela vai perder. Exatamente. E aí, dentro da contabilidade, essa depreciação, na verdade, ela, ao fim de toda essa vida útil, ela vai chegar ao que a gente chama de valor residual. E esse valor residual é exatamente isso que o Adriano pontuou, que é esse valor de venda. Então, ao fim, por exemplo, dentro dessa regra de depreciação, existe uma tabela, que é uma tabela da Receita Federal. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar o site. Tabela Depreciação Receita Federal. Está disponível. E aí vocês vão ver que cada tipo de equipamento, por exemplo, o automóvel, ele sofre uma depreciação de 20% ao ano. Isso quer dizer que o automóvel tem uma vida útil de 5 anos. Ao fim desses 5 anos, a contabilidade precisa registrar qual é o valor residual. Então, ao fim dos 5 anos, quanto é que eu vou poder vender esse veículo? É isso que vai me restar lá na contabilidade. Certo? Tudo bem? Então, pode acontecer de vocês terem um pouquinho de dificuldade de entender esse processo, né, de investimento saudável. Mas é que
como eu falei a vocês, né? Essa disciplina é uma disciplina dentro de contabilidade, então eu precisava primeiro dar uma base de contabilidade para vocês, para depois dar a disciplina de custo. Só que vocês não têm disciplina de contabilidade, então é o que temos para hoje, meus amigos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Sussa? Peraí que tem alguém aqui chamando. Calma lá. Destaca teu áudio. Não entendi, NN. Dá para eu ver se você tá falando o número da pessoa. Eu não entendi, gente. Vamos desativar o áudio. Ó, aí tem uma abinha que se chama reações. Aí levanta a mão quando vocês quiserem perguntar, porque aparece aqui para mim, tá bom? Belezinha? Vamos desligando aí o áudio, galera, pra gente retomar. Deixa eu ver que horas são. Lembrando que a nossa aula vai até 21h30 e já são 21 horas, né? Então, vamos correr aqui, tá? Vamos lá. Então, falamos que existem tipos de gasto. O primeiro que nós falamos foi o investimento, que é esse gasto ativado, né? Por quê? Porque esse gasto ele vai me trazer um benefício futuro. E eu tenho gasto que é consumido no meu processo produtivo, que é o custo. Mas, para além desses dois, eu também tenho o que eu chamo de despesa. A despesa, diferente do custo, ela é um gasto, certo? Só que ela é um gasto não relacionado à produção do meu produto ou do meu serviço. Gente, tem alguém com o áudio aí ligado? Vamos desligar, por favor? Valeu. Desliga o áudio aí, Marcos. Marcos, desliga aí, galera. desliga o áudio. Perdão, desculpa. Valeu. Então, a despesa, ela vai ser esse gasto com a intenção de obter a receita. Esse gasto vai acontecer com uma única intenção, de obter a receita. Digamos que esse gasto acontece para que a empresa possa ter a sua estrutura. Exemplo, uma oficina não precisa ter o departamento administrativo? Com certeza absoluta. O departamento administrativo, por exemplo, todo gasto relacionado a esse departamento não vai poder ser considerado um custo. Por quê? Porque esse departamento não põe a mão na massa na hora de consertar carro, na hora de trocar peça, né? Esse departamento administrativo, ele é a retaguarda da empresa. Ele faz com que, sim, a empresa continue a funcionar, mas ele está mais atrelado a fomentar a estrutura da empresa do que efetivamente exercer um esforço para executar a fabricação desse produto ou a execução dos seus serviços que a empresa pratica, certo? Então, a despesa vai ser esse bem ou serviço consumido, seja direta ou indiretamente, para a obtenção da receita. Então, quando a gente pensar na despesa, a gente vai pensar num tipo de gasto que não está relacionado ao meu processo de fabricação, ao meu processo de produção. Tá, gente? Tudo bem? Aí, nós temos uma última característica, que é eu chamo de subtipo de gasto. Porque, na verdade, ele só me leva a concluir se esse último tipo vai ser classificado como um custo ou como uma despesa, que são as perdas, né? A perda também é esse consumo, esse gasto que vai acontecer de forma anormal ou involuntária. O que é essa perda? E eu posso chamar de uma outra palavrinha que também se chama desperdício. Exemplo. Eu tenho um supermercado e, infelizmente, esse supermercado passou por um alagamento e, nesse alagamento, eu perdi uma grande parte do meu estoque. Isso é uma perda, certo? Isso é um consumo do meu bem de forma anormal. Eu não quis isso. Não foi voluntário, foi involuntário, certo?
Nesse caso, então, quando essa perda ela é anormal, essa classificação dessa perda vai ser como uma despesa. Agora, volta ao meu exemplo da empresa que fabrica o estojo. Quando eu corto o tecido, não sei se vocês já viram, mas nunca para você fazer uma camisa, uma calça, você vai conseguir aproveitar todas as partes do tecido. Você vai ter o que a gente chama de perdas, certo? E essas perdas, elas podem ser medidas. E aí é que vem o pulo do gato. Porque quando eu for fazer o custo do meu estojo, eu não vou poder só medir o que levou para fazer um estojo desse tamanho. Eu também vou medir e vou classificar como um custo aquelas arestazinhas que sobraram, as perdas. Vocês entenderam essa diferença? Não é que perda seja um novo tipo de gasto. Não é um novo tipo. Porque ele se classifica ou como custo ou como despesa. Vai depender do motivo pelo qual ele ocorreu. Se foi uma situação atípica, anormal, né? Encheu, eu fui roubado, é uma perda que você não preveu isso. Então, eu vou considerar como uma despesa, certo? Agora, certo? Se essa perda eu já previ antes, essas arestas eu consigo mensurar, aí eu classifico como custo. Vamos lá, quem levantou a mão foi a Grace e o Wellington. Vamos começar pela Grace. Diga, amor. Não, a senhora já respondeu a minha pergunta, que foi a anterior. Então tá bom. Wellington. Professor, então, deixa eu ver se eu consegui raciocinar. Eu só vou considerar como perca se a situação for ocorrer assim fora do meu plano, fora do que eu planejei. É isso? Só que é o seguinte, no exemplo da perda pelo desperdício, né? Por exemplo, eu vou gastar 90 centímetros para fazer isso aqui. Só que eu não vou usar todos os 90 centímetros, certo? Eu vou recortar, certo. E na hora vai ter umas arestazinhas que vão sobrar. Essa sobra é classificado como uma perda, já que eu não consigo colocar no meu produto final. Porém, ele vai estar calculado lá no meu custo. Porque imagina o seguinte, se eu não calcular, eu vou estar perdendo dinheiro, correto? Porque eu paguei pelos 90 centímetros. Belezinha? Joia, professor. Joia. Alguém mais? Não? Tudo bem. Ó, ressalto que às 21 horas e 26 minutos farei uma nova chamada. Ok? Então, quem não pegou a primeira tem a chance ainda de pegar a última. Grace, a sua mão ainda está levantada? Você quer perguntar ou ainda é daquela? Esse. Anda, Shin. Desculpa, ainda estava em pé. Não tem problema não, tudo bem? Vamos lá, galera. Continuando. Beleza? Então ficou claro. Vamos passar para frente. Ainda tem muita coisa aí. Então, vamos só frisar aqui que existe uma grande preocupação em conseguir fazer essa distinção. O que é um custo, o que é uma despesa. Então, esse custo vai ser esse gasto utilizado, consumido e diretamente relacionado à minha produção, certo? E a despesa não está relacionada à minha produção, não está relacionada à minha prestação de serviço, não está relacionada à minha fabricação, mas é um gasto que a minha empresa precisa fazer todo mês. Por exemplo, eu preciso ter uma estrutura mínima para o meu administrativo. Esse administrativo precisa de uma energia, ele precisa do cafezinho, ele precisa de uma série de coisas que vão consumir recursos, certo?
Então, esse gasto, ele precisa ser mensurado, porque eu não posso simplesmente sair pagando por aí, não é verdade? E aí a gente precisa também fazer essa distinção, porque o custo ele vai sofrer um tipo de técnica e a despesa ela sofre outra. Para quê? Para mensurar como é que vai se comportar dentro do preço. Porque custo é uma coisa e despesa é uma outra coisa diferente. Belezinha? Então vamos lá. Recapitulando, nós temos algumas terminologias e a primeira delas é o gasto, né? O gasto que é esse sacrifício financeiro, é essa renúncia financeira que eu exerço, né? Renúncia essa que diz que eu tenho aquele valor, aquele bem, aquele ativo, e eu simplesmente renuncio ele, né? Em detrimento da obtenção de um bem ou serviço. Então, eu gasto um dinheiro, não é à toa, é porque eu quero obter um bem ou serviço, certo? E esse gasto, ele possui basicamente 3 classificações. A primeira que é o investimento, que é esse gasto que eu vou ativar, ele vai se transformar num bem, e esse bem, ele vai me trazer benefícios futuros. O custo, que é um outro tipo de gasto, é um sacrifício financeiro, mas ele está relacionado, esse sacrifício financeiro, à fabricação do meu produto ou à prestação do meu serviço, certo? Que é a grande diferença para a minha despesa. Essa minha despesa, ela vai me ajudar a obter receitas, que é o salário da administração, a energia da administração, beleza? E ainda, por último, eu tenho um outro tipo de gasto, que é como eu chamei de subgasto, né? É uma subclassificação de gasto, que é a perda. Que é esse recurso que é consumido involuntariamente ou de forma anormal, né? Quando essa perda ela é calculada previamente, eu vou classificá-la como um custo. Agora, quando eu não tenho, foi involuntário, foi normal essa perda, encheu meu supermercado e acabou estragando, eu perdi aqueles produtos, aí essa perda ela vai ser classificada como uma despesa. E ainda temos o que a gente chama de desembolso, que é aquele famoso pagamento, que é aquilo que dói na nossa alma, né? Que é o que a gente vai e gasta no cartão de crédito, quando chega na hora de pagar, é que a gente vai rever a nossa vida. Só que aí, esse é o grande problema, né? Rever a vida quando vai ter que pagar é o problema, porque o gasto já aconteceu anteriormente, não é verdade? Então, a gente precisa pensar primeiro no gasto, depois pensar e se lamentar no desembolso. Belezinha? Vamos lá. Então, vamos ver se vocês aprenderam. Ligando seus áudios aí. Vamos lá. Galera, deixa eu ver a carinha de vocês. Ó, deixa eu só movimentar aqui vocês para conseguir ler. Vamos lá. Os recursos consumidos, direto ou indiretamente, para obtenção de receitas. Esse é uma sentença, tá, gente? Ó, então tem uma sentença aqui. Deixa eu arrastar vocês. Ó, primeira sentença diz o seguinte: os recursos consumidos direto ou indiretamente para obtenção de receita. Isso aqui é um tipo. Agora esse outro aqui. Os recursos consumidos na produção de bens ou serviços. Isso é uma outra sentença. E essa outra aqui, os recursos consumidos de forma anormal ou involuntária, respectivamente, quais são as suas terminologias. Então, esse primeiro aqui eu classifico como investimento, custo, despesa ou perda. E aí, galera? Os recursos consumidos direto ou indiretamente para a obtenção de receitas. Investimento. É um gasto. É um investimento ativo. Investimento.
Nananina, não. Lembra que o investimento é um recurso, um gasto ativado. É um recurso consumido para me proporcionar um bem que vai me trazer benefícios futuros. Um recurso consumido direto ou indiretamente para obtenção de receita é a despesa. Tá? A despesa. Professora, a senhora está me escutando? Agora tô. Mas eu não estou escutando muito bem. Não está me escutando? Vocês estão me escutando? Então, né? Professor, o seu áudio é muito baixo. Todo mundo está ouvindo baixo? Está muito baixo o seu áudio. Aí quando o pessoal liga, Eu estou ouvindo bem. um barulhão aí que não dá para entender você mesmo. Tá, vou tentar falar mais alto. Melhorou? Melhorou. Beleza. Ó, os recursos, segunda sentença, os recursos consumidos na produção de outros bens ou serviços. Que classificação é essa? Custo. Custo. Show! Custo. E é custo. E essa última aqui, os recursos consumidos de forma anormal ou involuntária. Perda. A despesa? Perda. Show! E essa perda, se é uma perda anormal, vai Ou ser involuntária. classificada, ou involuntária vai ser como uma despesa, né? Agora, se eu prevejo essa perda antes, aí eu vou classificar ela como Custo. show, show, show. Beleza, galera. Vamos lá. Continuando, podem desligar o áudio de vocês. Tá. Entendemos que nós temos o custo, nós temos investimentos, nós temos despesas. Agora, vamos focar no custo. O custo, ele possui algumas classificações. Que classificações são essas? A primeira é em relação à forma que eu vou relacionar ao produto. Bom, que forma é essa? Ela pode ser direta ou indireta. Se eu tenho um custo que eu consigo relacionar àquele produto de forma direta, como assim? O que eu consigo relacionar? Aqui nesse estojo, por exemplo. Eu tenho essa napa aqui, certo? Que foi um tipo de tecido, né? Que eu usei para fazer esse estojo. Então, esse aqui é um custo com material, beleza? E é direto, porque eu consigo identificar quanto eu consegui gastar para fabricar esse estojo. Então, vai ser direto aquele custo que eu consigo relacionar e que eu consigo apropriar diretamente ao produto. Uma outra coisa que eu consigo relacionar diretamente é o zíper, certo? Levou um zíper aqui. Então, eu consigo relacionar que esse estojo, ele pegou, exemplo, 90 centímetros dessa napa e um zíper. Isso é o que a gente chama de dois custos diretos. Além disso, né, eu não tenho só, por exemplo, custo. Gente, vamos desligar o áudio. Tem alguém com o áudio ligado aí. Eu acho que é o Carlos. Carlos? Valeu? Certo? Então, esse custo direto vai ser necessariamente relacionado. Agora, eu não tenho só custo direto. Eu também tenho aquilo que a gente chama de custos indiretos. E a grande questão, a grande diferença é que o custo indireto ou é impossível de eu medir quanto eu gastei nisso aqui, ou o trabalho para eu medir é maior do que o benefício que vai me trazer. Exemplo, a linha que eu gastei para costurar esse estojo, ele tem um custo tão pequeno, tão irrisório,
que não faz sentido eu medir quanto de linha eu gastei para esse estojo. Então, ao invés de eu dizer que a linha, nesse caso aqui, por ser um custo tão pequeno, já que linha é tão barato, um tubinho de linha é R$2, né? Então, para eu mensurar o quanto eu gastei, vão ser centavos, né? O quanto eu gastei aqui, ao invés de eu classificar a linha como um custo direto, eu vou classificar a linha como um custo indireto. Aí tu imagina uma outra coisa. A mesma costureira que costurou esse produto aqui, esse estojo, ela costura no dia N outros tipos de estojo. Então, para eu calcular quanto tempo ela levou costurando, e aí veja, pode ser que eu tenha um outro agravante, eu tenho uma pessoa que faz um tipo de costura, que passa para outra, que faz um outro tipo de costura, e aí também acaba se tornando, como eu posso dizer, acaba se tornando inviável, né? Eu medi quantas pessoas fizeram exercer o seu esforço, sua mão de obra nesse estojo. E aí é muito melhor que eu classifique como um custo indireto. Certo, galera? Então, existem essas duas formas de classificação. Eu vou ter os custos diretos, que é aquele que eu consigo relacionar facilmente. Então, eu não preciso de ter alguma regra, algum método específico para mensurar esse custo direto, certo? Eu consigo facilmente apropriar, né? Relacionar esse custo a esse produto, que é a diferença para o custo indireto, que eu tenho uma dificuldade. E aí, eu vou depender do que a gente chama de rateio, certo? A grande questão do custo indireto é porque ele depende... Ops, cadê que a minha caneta não funcionou? Ele depende de uma coisa que a gente chama de rateio, tá, gente? O que é esse rateio? Rateio. Vamos fazer um churrasco, não pode, que estamos em isolamento, né? E como pessoas responsáveis que somos, não fazemos aglomerações. Mas imagina que a gente já vai marcar um churrasco para a formatura de vocês. Eu quero ser convidada, lógico. E a gente precisa pagar uma conta, né? Quanto é que vai gastar? Qual que é o custo desse churrasco, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um rateio. E esse rateio nada mais é do que uma distribuição. E para o custo indireto, existem métodos, né? Existem algumas métricas que são feitas, esse rateio. São cálculos estimativas. Lembra da linha que eu dei o exemplo? Eu falei que a linha ela tem um custo tão irrisório que não faz sentido eu ter um trabalho de medir quanto de linha eu vou utilizar. Então, eu vou classificar aquele gasto de linha que eu tenho no mês inteiro, né, com todos os meus produtos, ok? Eu vou fazer um rateio. Eu vou calcular quanto aproximadamente, e aí eu vou fazer uma média, né, daquela linha foi utilizado aqui nesse produto, né? Então, esse custo indireto, ele tem como base do seu cálculo o rateio, que é o cálculo que a gente vai fazer para poder apropriar esse custo que não é facilmente identificado, pelo contrário, né? O custo indireto, ele tem essa grande distinção. Sussa, além disso, eu tenho outras duas classificações para os custos, que são os fixos e os variáveis. Galera, é simples. Essa condição, ela está relacionada ao volume de produção. Como é que esse custo vai ser fixo? Ora, quando ele não se alterar. Ele não vai se alterar, ele vai ser fixo, o nome já diz. Então, se eu produzo uma unidade, esse custo vai ter o valor X. Se eu produzo 10.000 unidades, esse custo vai ter valor X. Ele não vai se alterar. Ele independe do meu volume de produção. Exemplo, o meu aluguel.
imagina que eu sou uma prestadora de serviço de limpezas em geral. Então, eu vou pagar o aluguel lá da minha sede, né? Esse aluguel Não, vou dar outro exemplo. Eu vou voltar para a oficina mecânica, tá? Imagina que eu tenho lá a minha oficina e aí eu pago aluguel para essa oficina, certo? Por que eu vou classificar como custo? Porque a minha atividade produtiva de prestação de serviço, de reparos e manutenções de veículos acontecem lá naquela oficina. E é por isso que eu vou classificá-la como um custo. Mas aquele aluguel, se eu faço manutenção em um serviço, ele é R$2.000. Mas se eu faço manutenção em 30 veículos, ele continua sendo R$2.000. Ele não vai se alterar, certo? Então, a classificação do custo em relação ao volume de produção, ele vai estar relacionado a essa condição. Se ele se altera conforme o volume de produção ou de prestação de serviço muda, então ele vai se alterar. Ou se ele não se altera. Se eu prestar um serviço, se eu prestar 30 serviços, ele vai continuar fixo, ele vai continuar o mesmo. Que é o contrário do variável, né, gente? Exemplo, eu tenho... deixa eu ver aqui. Eu tenho uma prestadora de serviço da área de limpeza, certo? E eu forneço todo o material utilizado para fazer a limpeza na casa da pessoa. Se eu presto um serviço, eu vou utilizar uma quantidade de produto. Se eu presto 50, eu vou multiplicar essa quantidade por 50, certo? Já que quanto mais serviço eu produzir, mais esse custo vai aumentar, ok? Então, existem essas classificações, uma em relação a essa apropriação. Então, se eu consigo apropriar esse custo de forma direta ou indireta, ou se eu consigo fazer essa classificação, perdão, em relação ao volume de produção. Aí, essa classificação, ela já vai ser fixa ou variável. Alguém tem alguma pergunta? Ou se alguém está riscando a minha tela, pode fazer isso não, queridinho. Deixa eu até tirar você aqui. Ok. Vamos lá? Ok, galera? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar para vocês. Dá um joinha. Tudo tranquilo? Beleza. Além dos fixos e variáveis, certo? Vamos lá. Eu tenho a evolução dos custos. O que é essa evolução dos custos? Eu tenho duas relações a fazer aqui, gente. Uma é o seguinte. Eu falei para vocês que existe uma classificação de custos em relação ao volume de produção, beleza? Beleza. Só que é o seguinte. Quando eu penso no custo fixo total, imagina o seguinte. Vamos colocar aqui o exemplo do aluguel, tá? Imagina aqui, eita, letra feia da porra. Imagina um aluguel de R$1.000, certo? Esse é o valor total do meu aluguel. Se eu prestar um serviço, esse aluguel vai ser 1.000. Perfeito? Perfeito. Agora, se eu prestar 1.000 serviços, o custo desse aluguel, que é um custo fixo, porque lembra que ele não vai se alterar, né? Porque o meu volume de serviço mudou, ele continua o mesmo. Mas veja só, quando eu tenho um volume maior, certo? Da minha linha de produção, esse custo fixo, quando a gente olha para a perspectiva unitária, ele tende a diminuir. Por que isso?
porque eu consigo diluir ele. Porque imagina, se ele é fixo, se eu vender um serviço, se eu vender um produto, eu vou pagar R$1.000 de aluguel. Beleza? Belezinha? Deixa eu olhar aqui para vocês. Certinho? Então, se eu vender um produto, meu aluguel vai ser R$1.000. Agora, se eu vender 1.000 produtos, meu aluguel continua sendo R$1.000, porém, eu vou conseguir diluir dentro desses 1.000 produtos, desses 1.000 serviços, entenderam? Certo? Então, e aí a gente entra na questão da gestão financeira, gente. Quando a gente tem uma empresa, o grande gargalo das empresas são os gastos fixos. Por quê? Porque se eu não vendo nada, eles acontecem. Agora, se eu vendo muito, eu consigo diluir. Certinho? Alguém quer perguntar? Eu, professora. Diga, amor. Eu não estou conseguindo ver assim, não. Não sei se você está conseguindo me ver, mas só estou conseguindo lhe ouvir. Vocês não estão vendo? Não, eu estou vendo a senhora, mas eu não apareço lá a imagem. Eu não sei por quê. Outra coisa, professora. Por exemplo, a senhora falou que o custo fixo, um exemplo, seria o aluguel. Mas o custo fixo também não seria energia, água, não entraria como um custo fixo daquela empresa? Olha, vamos lá. Isso depende. E eu esqueci de falar para vocês que na contabilidade essa palavra é show. A gente adora. Depende. Exemplo. Se, por exemplo, eu trabalho com pré-moldado, o meu aluguel é um custo fixo, mas a minha água não vai ser. Porque pensa o seguinte, quanto mais para eu fabricar o pré-moldado, eu preciso de água. Beleza? Certo, né? Entendi. Então, quanto mais pré-moldados eu vá fazer, mais o meu consumo de água vai aumentar. Então, depende, né? Vai depender da atividade. Porque assim, normalmente a gente tem uma base, e mesmo assim ele entraria como um custo variável? A energia, por exemplo. Não entendi como assim base. Por exemplo, durante um mês, você tem uma produção de 1.000, produzindo 1.000 blocos. Certo. Aí você sabe que essa energia mensal seria 1.000 blocos, vamos colocar fixo, a energia daria R$1.000. Aí você produz 800, baixaria o consumo de energia como é que se diz? A gente imagina que é baixa. Entraria mesmo assim como um custo variável? Então, aí existe uma coisa. Lembra daquilo que eu falei sobre o direto e indireto, que às vezes dá muito mais trabalho de você tentar medir do que você já classificar ele como fixo. Entendeu? Então, nesse caso, nessas situações, porque, por exemplo, a gente está falando de um valor que ele vai oscilar pouca coisa. De 1.000 para 980 é pouco, né? O trabalho que vai dar para a gente fazer todos os cálculos em torno desses R$20 que oscila, ele vai ser pouco. Aí vai depender da dimensão do valor. Por isso que depende. Se eu tenho um valor que realmente aumenta progressivamente, né, e proporcionalmente à minha produção, eu vou classificar como variável. Agora, se esse valor aumenta de uma forma muito pequena, isso não vai valer a pena o meu sacrifício, o meu trabalho. E aí eu classifico como fixo. Certo, Grace? Entendi, professor. Professora, tenho dúvida. Diga, é o Wellington, né? Adriano. O Wellington também levantou a mão, não foi o Wellington? Adriano. O fechamento do caderno. Adriano. Certo. Adriano Carvalho. O fechamento da contabilidade empresarial ele é feito anual, certo? Sim. Na verdade, assim, né? Tem empresas que fazem trimestralmente, fecha DRB. Mas assim, o mais comum é anual. Comum
Então, assim, o que é fixo? O exemplo do aluguel é fixo. Por exemplo, se eu vou montar uma empresa e eu preciso alugar um espaço, automaticamente eu estou alugando aquele espaço por um valor X durante tantos meses ou durante um ano. Então, esse é o valor fixo. Em relação à água, à luz, é um valor variável porque depende do seu gasto da sua produção, que vai variar o gasto de energia. O gasto de energia, ela é uma despesa que você vai ter ela mensalmente, mas o valor, ele é variável, né? Depende da sua produção que vai gerar o seu gasto de água e de energia. Pois é, mas vai depender também da atividade dessa empresa, porque, por exemplo, pode ser uma empresa que presta serviço externo, por exemplo, a limpeza. Esse gasto de energia e de água não vai ser dentro da empresa, porque ela presta serviço fora. Por isso que depende muito. Tem muito professor que acaba fechando o raciocínio, e aí no dia a dia a gente acaba dizendo, não, mas meu professor disse que é fixo ou que é variável. Não. É relativo. É porque esse gasto vai depender de qual ramo a empresa trabalha, né? Perfeito. Então depende. Depende da situação, e aí a gente tem que entender qual que é a base do conceito do custo fixo, do custo variável, para que no momento que eu me deparo com essa situação, eu consiga classificar certo. Ok? Ok. Tem mais alguém? Professora? Oi? Assim, uma pergunta simples que eu tenho para fazer. Voltando ao assunto da oficina, né? Eu pago o aluguel de 2.000. Certo. Aí, se eu presto serviço, faço a venda do meu produto, que nem você citou, vamos supor que eu fiz 1.000 serviços. Então, esse valor ele é diluído. Sim, exatamente. Mas e se eu não fazer nenhum serviço? Ele não altera, ele permanece, é isso? Aí é que é o problema, né, meu amigo? Exatamente é o que estamos vivendo agora. As empresas que têm um gasto fixo muito grande estão tendo muitos problemas de caixa. Por quê? Porque se tu tem um gasto fixo alto, isso quer dizer que tu não está vendendo agora, né? Pela situação econômica que estamos vivendo, situação de saúde, enfim. Então, se tu tem um gasto fixo muito alto, não tem relação se tu está fabricando ou não, ele acontece, né? A folha de pagamento do administrativo normalmente é uma despesa que a gente chama, né? Fixa. Independente de tu vender ou não vender, ela vai acontecer. Tu vai ter que pagar. Verdade. Né? Então, o grande problema das empresas é ter um valor muito alto fixo, seja de custo ou despesa. Porque independente de eu produzir ou vender, ele vai acontecer. E aí é o grande problema. Porque aí eu, com meu caixa, com meu recurso, vou ter que pagar isso. Sem ter venda, sem ter receita. Certo? Alguém mais, galera? Certo. Então, só para entender, esse gasto, tá escutando? Tô. Esse gasto sempre vai existir, certo? Ele é fixo. Fixo. Só que, assim, no caso, as coisas que estão acontecendo, eu vou associar um pouco. Sim. Essa despesa, por isso que eu acho que a forma de administração, vamos supor, tá tudo normalzinho, a forma de administração conta muito, né? Sim. Como gerenciar aquela empresa. Só que, tipo, esses gastos, como é fixo e pessoas que vão para a rua do comércio lá, todos pagam aluguel e tudo, com tudo isso que está acontecendo, esse gasto vai permanecer de uma força bem maior, no caso, né? Exatamente, Só porque ele não tem receita, né? Então assim, Diga. Que nem o menino tá falando, a conta de energia, de água, ela varia por conta que, tipo, ela pode ficar mais alta. Quem mexe que nem você falou, os pré-moldados, gasta muita água e tudo. Então, assim, esse valor é fixo, mas, ao mesmo tempo, é relativo, porque ele varia, não é isso? Exatamente. Na verdade, ainda existe uma subclassificação que eu coloquei aqui no slide, mas como a gente já até passamos do nosso tempo, que a aula tá boa, vocês estão cooperando muito e eu agradeço por isso, vocês estão mega interessados, que eu confesso que eu iniciei a aula de hoje com um pouquinho de receio de vocês não darem bola para mim,
já que é contabilidade, todo mundo odeia, né? Então, obrigada por isso. Mas, assim, existe uma outra classificação que a gente vai ver na quinta-feira, que são os semifixos e semivariáveis. Se vocês já puderem dar uma lida, tá no slide, que já tá na plataforma, né? Então, ainda tem essa outra classificação, além de fixo e variável. Porque, gente, eu não posso pegar essa... Principalmente na questão da energia e da água. Eu não posso fechar no raciocínio, engessar, dizer que é fixo ou dizer que é variável. É relativo. Depende. Depende da realidade da empresa. Certo? Eu preciso saber o conceito. O conceito do fixo é que, independente do volume de produção ou de prestação de serviço, ele permanece fixo. Certo? O do variável é o contrário. Então, ele vai variar proporcionalmente, né, igualmente ao meu volume de produção. Se eu aumento a produção, eu aumento o custo variável, certo? Então, basta eu ter esse conceito que eu vou conseguir entender, né, e conseguir classificar no momento em que eu me deparo, né, com aquela realidade. E é a grande preocupação de todo profissional. Dentro do ambiente de sala de aula, a gente aprende a teoria, gente, né? Vocês sabem disso. Vocês não vão sair o expert em eletromecânica, porque vocês estão aprendendo a teoria aliada a uma pequena prática. Como vocês vão se tornar o melhor do melhor é no dia a dia do aprendizado de vocês, da prática de vocês. É pegando tudo aquilo que tu aprendeu no ambiente escolar e sabendo adaptar ao teu dia a dia, à tua realidade, as situações que vão acontecendo. Então, é muito importante eu saber a teoria e ter essa habilidade de aplicar, de saber adaptar a minha prática. Belezinha, minha gente? Sussa, galera! Tem gente querendo entrar a essa hora. Vejam só. Sérgio Rafael. Ah, eu não mereço uma coisa dessa. Galera, pode ligar o áudio aí de Ele entrou para pegar a chamada. Ah, não vá, não. Ele tá? Ele já estava, professora. Já? Ele estava no início. Sérgio, que aconteceu? Só um intervalo que foi maior. Sérgio. Ele tá alinhado. Eu vou te dar 1 minuto de justificativa, Sérgio. Ele tava jantando. Olha só. Para de Uma boa Foi desculpa. sincero, gostei. Galera, olha, eu vou só chamar os presentes, tá? Os que eu dei presença ainda agora. Quem eu não chamar, aguenta aí que ao final a gente... Deixa eu só pausar aqui a minha gravação.